todos, espero que estejam bem, com saúde. Agradecer mais uma vez de coração a oportunidade de poder participar no primeiro Simpósio Internacional da Fáscia, neste ano 2020, além de poder participar numa causa bem solidária, bem legal, de ajudar aqui a nossos irmãos. Espero que possa acrescentar alguma coisa e, enfim, que gostem da palestra. Eu vou me dedicar a aferências vasculares, especialmente das artérias, e focalizando, mesmo que tenha artérias que tenham inervação parasimpática, eu vou me centrar e focalizar na parte simpática. Desde meu ponto de vista, acho que tem um componente maior na hora do interesse clínico do paciente para poder avaliar melhor e para poder escolher melhor o tipo de tratamento que o paciente deveria receber pelas dores dele dentro de uma terapia manual, fisioterapia ou osteopatia. Então, a primeira coisa que a gente vai lembrar é que o sistema nervoso ele vai ser dividido em uma parte do sistema nervoso central e um sistema nervoso periférico. Dentro do sistema nervoso periférico, a gente tem um sistema somático que vai inervar os músculos, as fáscias. As fáscias também vão sendo inervadas pelo simpático, mas os músculos basicamente. E vamos ter dentro do periférico também o sistema autônomo. Dentro do sistema autônomo, a gente conhece bem, né, o sistema simpático e o sistema parasimpático. Tem um terceiro, que é o sistema entérico, que ele também se subdivide em fibras simpáticas e parasimpáticas. Mas desses não vamos falar hoje do sistema entérico. Dentro do sistema simpático, a gente tem um sistema simpático somático e um sistema simpático visceral. Mas o sistema parasimpático só vai ser visceral. E aqui entra a nossa primeira reflexão. Então, porque as artérias estão dentro desse sistema autônomo, tem um controle autonômico, né? Então, as artérias que vão para as vísceras, elas vão receber inervação eferente e aferente simpática e aferente-eferente parasimpática. Então, o parasimpático vai controlar o fluxo arterial e o sistema simpático também, mas são aquelas vísceras que têm a ver com são aquelas artérias, desculpe, que têm a ver com víscera. Okay? Mas, por exemplo, no membro superior ou no membro inferior, onde não tem víscera, aí só vai ser o sistema simpático que vai ter um componente tanto eferente como aferente do controle vascular. Então, a gente tem a primeira coisa aqui. O controle vascular periférico não recebe inervação parasimpática, somente simpática. Isso é bem importante. O sistema simpático ele vai ter sempre um controle desde T1 a L2. E o sistema parasimpático, o primeiro neurônio, vai se ubicar na medula sacra entre S2 e S4 ou na base do crânio. Então, isso significa que todas as aferências primárias que chegam dos vasos, elas vão entrar ao sistema nervoso central através do corno posterior da medula, entre T1 e L2 para o sistema simpático, neste caso, sistema visceral simpático, mas também sistema somático. E na parte parasimpática, naquelas artérias que têm também componente visceral, elas podem ter um componente parasimpático e, pelo tanto, a gente pode ter aferências na medula sacra ou no núcleo do tracto solitário através de fibras vagais aferentes que entram para o cérebro. Aqui temos outro mesmo esquema. Aqui temos na parte esquerda o nervo vagus e a medula sacra como o parasimpático e como as aferências, são só aferências, entram no tracto solitário do vago através dessas fibras, mas só são artérias que controlam vísceras. Mesma coisa na parte do plexo sacro, vai entrar na medula aquele controle arterial que tem a ver com vísceras, neste caso da região pélvica.
E o resto, aqui temos na parte direita do esquema, a coluna toracolumbar, onde lá entre T1 e L2 vai receber as fibras aferentes, também das vísceras, claro, mas também das artérias, de todos os tecidos que têm a ver com vísceras e somáticos, o que não está aqui colocado, que também entra neste nível, são as artérias, por exemplo, do membro superior, e entre T10 e L2 vai estar o membro inferior, e entre T5 e L5, desculpa, entre T5 e T9 vai estar o membro superior, aqui o membro inferior. Também temos que lembrar o esquema básico de neurologia, onde no sistema somático temos um primeiro neurônio que estaria no cérebro e um segundo neurônio que vai se ubicar no corno anterior da medula espinal. E o órgão diana desse sistema somático vai ser principalmente os músculos. No sistema visceral, no sistema simpático, no caso, vamos ter um primeiro neurônio que vai se ubicar também na médula espinal, mas neste caso no corno lateral. Estou falando de fibras eferentes. Essa fibra eferente vai para um gânglio, o nome agora não interessa, e desse gânglio vai para uma estrutura. No caso do sistema somático, do sistema simpático somático, essas dianas, esses órgãos dianas vão ser os folículos pilosos da pele, né? As glândulas sudoríparas e as arteriolas. Bem importante que estão as artérias. No sistema simpático, esse seria o sistema somático e aqui o sistema visceral. O esquema é o mesmo, só que aqui agora é a víscera, o órgão diana. Para as aferências, a nível do sistema somático, vamos ter um receptor no músculo e ele vai ter no gânglio sensitivo da raiz posterior, vai ter o corpo neuronal e entrando na medula espinal pelo corno posterior, o corno sensitivo da médula. O que acontece no sistema simpático, tanto visceral como somático, que todas essas estruturas vão receber uma informação e vão mandar a informação via aferente até o corno posterior também. O corpo neuronal também se encontra no gânglio da raiz posterior e vai entrar no corno posterior também nas mesmas lâminas que o sistema somático. Então agora aqui vocês podem ver a primeira controvérsia. Então, muitos autores elas falam não, as aferências viscerais não são somáticas porque elas continuam por um caminho visceral ou por um caminho neurovegetativo, autonômico, como vocês quiserem falar. E outros autores falam assim, sim, mas é um neurônio sensitivo normal, como o do sistema somático. Então, não tem consenso ainda se essas aferências realmente são viscerais, se essas aferências são como o resto das aferências, e o mundo está aí lutando para encontrar um consenso para que todo mundo tenha uma linha de raciocínio igual. Então, em 1989, aqueles autores Jenkins entraram que tiveram que buscar um término para essas aferências vasculares, um nome. Então, elas chamaram de somatosimpáticas, fibras somatosimpáticas para essas aferências vasculares. Tá? Mas o nome tanto faz, não interessa demasiado. Imaginem aqui, temos um esquema bem interessante. Este autor divide o esquema em duas partes. A parte superior, que vai ser o sistema simpático somático, e na parte inferior, que vai ser o sistema simpático visceral. Então vamos lá, vamos primeiro com o sistema simpático. Como falamos, entre T1 e L2, perdão, entre T1 e L2, a gente tem primeiro neurônio eferente do sistema simpático geral do corpo. E entre T1 e T2 vai ligar todas as aferências viscerais
e somáticas do sistema somático, quer dizer, todas as artérias, o controle simpático de todas as artérias do corpo entrarão entre T1 e L2. Então, temos duas possibilidades. Quando me encontro entre T1 e L2, quer dizer, por exemplo, a arteria intercostal de T5, o controle vascular vai ser, sai pelo corno lateral, sai pela raiz anterior, porque é eferente, vai entrar no gânglio laterovertebral e lá vai fazer a sinapses. Se ela faz sinapses aí, ela entra de novo no mesmo nervo, no caso T5, e vai continuar pelo nervo de T5, dando ramas para as artérias quando passe perto delas. Então, o T5 vai controlar as artérias próprias dele, de T5, por exemplo, a artéria intercostal de T5 entre T5 e T6. Agora bem, para os níveis cervicais e lombares, onde não tem primeiro neurônio, como ele faz? Então, é o seguinte, contra T5, corno lateral, entra no nervo espinal, entra no gânglio laterovertebral, mas agora não faz sinapses. Agora ele vai subir pela cadena ganglionar até encontrar o gânglio que lhe corresponde. Para T5, seria, por exemplo, o nível entre C5 e C6, seria o gânglio cervical meio, e aí ele vai fazer as sinapses. Quando ele faz as sinapses aí, ele entra no nervo, neste caso de C5, por exemplo, e vai dar ramas para as artérias de C5, por exemplo, as artérias que vão para o deltoides, ou as artérias que vão para o bíceps braquial, e assim por diante. Mesma coisa, se fosse entre T3, faria a mesma coisa, entraria na cadena laterovertebral, não faria sinapses, subiria até o gânglio cervical superior, faria a sinapses no gânglio cervical superior e continuaria com cada um dos nervos, C1, C2, C3, C4, inervando as próprias artérias que vão por lá. Se fosse o caso de sistema somático, seria entrar de membro inferior, em vez de subir, desceria para procurar os níveis baixos. Mas o nível de corte seria T9. Tudo que está por cima de T9 vai controlar mais membro superior e cervical, crânio. E o nível de T9 para a TL2 vai fazer anastomosar, vai fazer os sinapses nos gânglios lumbosacros inferiores, os lumbares inferiores sacros. Okay? Essa seria a parte eferencial. A parte eferencial, então, imagine aqui, entra a aferência, por exemplo, de DT5, tem um problema vascular de irrigação na artéria intercostal de T5, o receptor é estimulado, eu acho que entra na cadena ganglionar, volve a sair, o corpo neuronal está no gânglio raquídeo e entra na medula pela raiz posterior e faz sinapses lá no corno posterior da medula. Se fosse no caso, por exemplo, desse 5, então temos receptores no músculo aqui, né? Vamos colocar o deltoides, e ele vai ter um receptor que entrará no nervo desse 5, por exemplo, entra na cadena laterovertebral, descerá pela cadena ganglionar até o nível de T5. Entrará no nervo espinal pela raiz posterior, encontrando-se o corpo neuronal no gânglio sensitivo de T5. E aí passará para fazer a sinapse com o corno posterior do nível T5. Mesmo este que seja um neurônio que provém de um tecido cervical, como o caso do deltoide TC5, mas mesmo assim entra em T5 controvascular. Na parte visceral, como acontece? Mesma coisa, o princípio sempre é a mesma coisa, entra no gânglio laterovertebral e aqui temos duas possibilidades também. Que ele saia e vá para outro gânglio, né? Por exemplo, o mesentérico superior, e aí faça as sinapses para ir para uma víscera. Tem vísceras, porém, que não tem um gânglio para elas, por exemplo, o coração, o pulmão, a bexiga, a parte da bexiga também. Esses órgãos, eles vão ter que ter um gânglio também. Esse gânglio vai ser o próprio laterovertebral. Tá? Então, desde a víscera, tanto faz o caminho que seja, por exemplo, se fosse o estômago,
Pues ya que estamos en T5, él entraría un receptor do estômago, entraria neste caso pelo gânglio, atravessaria o gânglio celíaco sem fazer sinapses, entraria no gânglio laterovertebral DT5, desculpe, sem fazer sinapses e entraria na raiz posterior, o corpo neuronal dessa fibra estaria no gânglio sensitivo posterior e ela faria as sinapses no corno posterior, neste caso de T5. Tá? Essa seria a parte visceral. Então, como a gente pode ver, em um mesmo nível de T5, a gente recolhe informações do músculo intercostal, do estômago a nível visceral e do músculo deltoides de C5, ou nível C5. Tá? Também a espinosa de C5, né? Os músculos para espinais também a nível de C5 são controlados vascularmente por T5. Simplesmente com esse próprio exemplo, a gente pode ver a mistura que pode fazer e como um problema, por exemplo, no estômago, poderia repercutir na vascularização do deltoides e esse dar o problema referido por falta de sangue a nível isquêmico do deltoides e o paciente se queixar do dor do ombro em vez de uma dor no estômago. Vamos, esse mesmo esquema que a gente fez, vamos fazer dividido. Então, entre T1 e L2, que tem aqui, né, vamos ter esse mesmo esquema. Ele colocou um exemplo de T10. Ok. Então, a fibra eferente vai sair da medula espinal, vai sair pela raiz anterior, entra no nervo espinal, entra no gânglio laterovertebral, faz as sinapses e aí vai para ir para a parte posterior ou mesma coisa, mas pela parte anterior. Para os níveis, para o membro superior ou membro inferior, é a mesma coisa que a gente explicou. Então, sai de T1 a L2, né? Entra no gânglio laterovertebral, por exemplo, vamos fazer agora desce, quando chega ao nível lumbar ou lumbosacro, faz as sinapses no gânglio correspondente ao nervo e a fibra pós-ganglionar viaja com o nervo, por exemplo, DL5 ou DC1 até as estruturas lá e, pelo tanto, também aos vasos que estejam controlados por esse nível, neste caso L5 ou S1, como a gente combinou. E aqui a parte vascular dos vasos. Então, imagina que bem interessante aqui, sai, entra no gânglio laterovertebral e aí não faz sinapses, sai e vai para o gânglio, neste caso celíaco. Aí faz a sinapse da fibra simpática e entra na víscera, no caso estômago. Interessante aqui, porque aqui a gente está com o receptor aferente. Aí temos a aferência visceral, passa pelo gânglio celíaco, mas não faz sinapses, vai pelos nervos esplânicos, por isso que a gente tem controvérsias, muitos autores falam que não é um nervo sensitivo normal, entra no nervo, aí viaja para trás, seu corpo neuronal está no gânglio raquídeo e entra na raiz posterior, como um nervo sensitivo normal, sem fazer nenhuma sinapse nos gânglios que ele atravessou. Não tem sinapses, como um nervo sensitivo, mesma coisa. Então, como a gente sabe que a gente fala de facilitação neurológica, sensibilização central, para mim, o linguagem não faz muita diferença, na verdade. A gente aqui tem, em azul, seriam as aferências, né, neuronais. Na azul a gente tem aferências. Né? E em vermelho a gente tem uma dor referida, um reflexo. Né? Seria como um reflexo, não tem por que ser dor, pode ser reflexo simplesmente. Então, a gente tem uma aferência, e aqui temos o sistema nervoso central, as vísceras, tá? Pele, e na parte meia a gente tem sistema somático. Então, uma aferência que provém de uma víscera, como aqui, ela pode dar uma dor referida ou um reflexo em outra víscera, seria um reflexo víscero-visceral, ou poderia dar no sistema somático, no músculo, por exemplo, também seria um reflexo
víscero somático ou na própria pele no mesmo nível. Seria também reflexo víscero somático. Também uma aferência que vem do músculo, na lesão, por exemplo, muscular, ele poderia dar um reflexo a nível de outro músculo, seria um reflexo somatossomático, um reflexo a uma víscera, seria um reflexo somato-visceral, ou na pele também, seria também somato-somático, e assim por diante. Então, o interessante que a gente tem que entender é que ele vai fazer esse reflexo num tecido do mesmo nível. Então, eu não posso ter. ahm, por que o reflexo, então? Porque muitas vezes falam, é que tenho dor de ombro por fígado. Mas fígado ou ombro não tem o mesmo nível, não? Na verdade, sim, porque não é o ombro como tal, como o músculo, sim a artéria. Então, se eu tenho, por exemplo, aqui T5, se pegamos aqui T5, olha toda a quantidade de órgãos que ele pega no mesmo. Então, tem o coração, o pericárdio, esôfago, os brônquios, o estômago, o fígado, a vesícula biliar, o pâncreas. Então, todos esses órgãos entram no mesmo nível. E se lembramos de antes, também entre T5 e T9, entra todo o controle vascular do membro superior. Então, temos todo o membro superior. Então, um problema de estômago poderia dar perfeitamente um problema de brônquios. O paciente sentir um problema bronquial, ou por exemplo, na relação entre coração e pulmão, brônquios, como no cor pulmonar, por exemplo, a doença bem já tipificada dentro da medicina clássica, né? Então, a gente pode ter um problema de estômago e ter um problema do deltoides, ou no bíceps, ou em qualquer estrutura do membro superior, epicondilites, dor no punho, qualquer coisa sobre um simples dor de estômago. De que vai depender que o corpo escolhe epicondilites ou dor de ombro? Isso é um tema bem interessante, mas depende das vivências do paciente. Por isso não dá para fazer um raciocínio clínico. Não existe raciocínio clínico. Se alguém tenta te vender isso, não se traga esse sapo, se fala em espanhol. Não se traga esse sapo. Não existe raciocínio clínico. Não existe. Ok? Sinto informar. Aqui temos outro exemplo, por exemplo, como o rim, né? Aqui ele marca uma dor, por exemplo, na pedra dentro do uréter, e como as distintas vias poderiam dar, por exemplo, uma dor referida a um problema a nível menstrual na mulher, por exemplo, né? Que seria, como a gente já falou, um reflexo víscero-visceral. Ou dentro dos tecidos somáticos que estão inervados pelas mesmas raízes ou pelos mesmos níveis que neste caso o uréter, e aí vai fazer um reflexo viscerosomático. Aqui temos outro exemplo, como por exemplo o coração, né? E o estômago estão unidos, como a gente também viu, então pode dar também esses reflexos, né? Viscerais, onde o paciente sente uma indigestão e está sentindo um problema de coração, ou pelo contrário, uma dor no peito, o paciente se assusta, vai para o médico e simplesmente, ou simplesmente, né? Pode ser tido pior, mas simplesmente uma gastrite ou um problema disfuncional no estômago. E tudo isso acontece porque tem aqui todas essas aferências, né, se juntando, né, da pele, do sistema somático, das vísceras, todas entrando no corno posterior, que estaria aqui fazendo essas sinapses para depois informar ao tálamo e ao cérebro. Então, esse é o problema, que todas essas informações. Mas lembrem-se, a informação deve ser, ou a dor, ou o reflexo, deve ser do mesmo nível. Ok? As referências neuronais viscerais vão recolher mudanças mecânicas, mudanças térmicas, mudanças químicas ou mudanças metabólicas dos tecidos. Metabólicas também, porque incluímos as artérias, né? Também mecânicas, dentro das artérias teriam mecânicas e metabólicas principalmente. Aqui temos um esquema de uma artéria onde ela divide a capa íntima de uma capa meia ou muscular de uma capa mais superficial, que seria adventícia,
que essa adventícia que veiculiza todos os nervos, todas essas aferências que vão para o sistema nervoso central, através dos cornos posteriores. Um esquema bem mais interessante, pelo bonito, é aquele esquema de Gray, né? Ele tem também desde a camada íntima aqui na sul, da camada muscular, né? E a adventícia, e pela adventícia ela caminha todas essas fibras vão ser veiculizadas pela lâmina externa, pela lâmina, ou pela túnica adventícia do vaso. E para mim esse seria o esquema que resume tudo que a gente já viu até agora. Então temos aqui os vasos que vou fazer com laser. Aqui temos, por exemplo, o nível meio, né? T1 a L2. As referências, mas lembra que uma referência é a mesma coisa. Entra no ganglionator vertebral, sai. Se sai, vai ser uma artéria somática. Ele vai para uma artéria que tem um somática, por exemplo, intercostal. Tá? Mas se ela não faz sinapses, ele sai, ele vai para uma visceral, né? Como a gente viu. Aqui temos o mesmo controle também, de T1 a L2. Pode fazer uma visceral, que a gente viu que o coração, por exemplo, não tem um gânglio para si mesmo. Se entra no mesmo nervo, vai ser também uma artéria somática e vai subir para aqui, para controlar todas as artérias da cabeça do membro superior. Mesma coisa para embaixo, para controlar todas as artérias do membro inferior. Então entre T1 e L2, temos todas as aferências simpáticas de todas as artérias do corpo. Então vamos colocar um exemplo como final. Eu vou colocar, por exemplo, um nível que vai ser T3. Vamos colocar T3. Que estruturas, que vasos, de que estruturas vão chegar até T3? Então, vai ser todo C3, por exemplo, o osso, vai ser, por exemplo, a ATM, artérias do crânio, artérias próprias do T3, também, por exemplo, o periósteo de T3, pulmão, coração, parte da tiroides, poderia, timo. Que mais? Todo que seria musculatura também de C3 seria musculatura, por exemplo, escalênica, todos os escalenos, né? ATM é como sensitivo também, já falamos. Pulmão, coração, tórax, esôfago, parte do esôfago também, esôfago proximal, né? Então, por exemplo, e tem estudos já, que um problema de coração poderia dar ou estar referido com um problema de pulmão. Ou com uma ATM. Então, o paciente chega por uma ATM, como tem um estudo bem interessante, onde o paciente chega com ATM e o problema é coração. Outro estudo de um caso clínico bem interessante, que o problema é tiroides e o paciente chega com uma dor do ombro. Tá? Então, a gente tem que ir verificando tudo isso, porque tudo entra no mesmo nível. Por isso, essa dor referida pode ser de origem vascular. Eu acredito que sim. O pessoal procura níveis sensitivos, mas na verdade eu acho que a dor referida é por questão isquêmica vascular dos tecidos menos importantes para esse paciente naquele momento, por causa de que outros tecidos estão precisando de mais vascularização para sua reparação, para seu controle imunitário, etc. E aqui temos, por exemplo, o controle vascular de todo o crânio, né? Que vai entrar, todas essas aferências vão sair, a entrar pelo gânglio cervical superior, por exemplo, vai descer até T1 e T3, T4, onde vai ter sua entrada no corno posterior e, pelo tanto, se vai misturar com essas informações que chegam entre T1 e T4, todo o crânio, toda a glândula salivar, o olho, o nariz, a parótida, mas também todo o pescoço, os escalenos, a ATM que a gente falou, os espinhos do pescoço, os espinhos da cabeça, os suboccipitais, o tórax, os órgãos torácicos, o timo, tudo isso entra entre T1 e T4 discriminadamente. Não tem o problema do problema visceral, que não tem coração em T4 e olho T1, não, entre T1 e T4. Então, a mistura e a
quantidade de possibilidades que a gente tem dentro de dor do paciente a nível referido é imenso. E a gente só está falando da parte vascular, a parte simpática. Se além disso incluímos outros sistemas, como por exemplo simplesmente vascular visceral, que entra o trato solitário pelo vago, a gente já tem uma boa complexidade, que no final vai se virar uma linearidade no sentido de que um, afinal, vai ser uma causa e efeito dentro desse paciente, mas quando o paciente entra no consultório, a gente não pode saber qual foi a vida do paciente e como ele vai se virar com os aportes sanguíneos, dependendo das demandas do momento, porque ele aprendeu, por causa da mãe, como ele se alimentou, etc, etc. Ele aprendeu, o sistema dele, a repartição da sangue de um jeito determinado, que a gente não conhece. Então, é muito complexo, mas no final, naquele paciente, quando a gente avalia ele, é bem simples e linear. André Taylor Still solia falar, né, que a gente não deveria mudar, que a gente deveria, a osteopatia deveria permanecer pura, a osteopatia deveria permanecer sempre como ela foi, como foi ideada, né, pura. Então ele tinha aquele de um, eh, mantenha ela pura, era um pedido de Andrew Taylor Still. Infelizmente, eu acredito em muitas coisas dele, é o padre da osteopatia, me considero osteopata, mas eu sempre falo, a gente pode fazer melhor. Não mantenha ela pura, mantenha ela melhor, façam de osteopatia uma coisa melhor, a gente pode acrescentar muita coisa neste mundo. Bom, espero ter acrescentado alguma coisa. Para qualquer dúvida, fico à disposição dos participantes. E aí está meu Instagram, meu Facebook e meu YouTube. Na verdade, não sou muito tecnológico, estou tentando ser um pouco mais, mas respondo todas as mensagens, podem mandar pela Messenger, podem mandar pelo Instagram ou pelo YouTube. Eu acostumo responder e, bom, espero que não ter muitas dúvidas e que haya ficado um pouco mais claro e ter ajudado todos vocês. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder participar em um evento solidário e de grande magnitude e espero estar novamente com vocês em uma muito próxima oportunidade. Muito obrigado, fiquem com saúde e até uma próxima oportunidade.